Luz e paz, meus irmãos. Estamos na Semana Santa, hoje comemorando a Páscoa. Vamos pedir a Deus Pai que o Cristo renasça em nossos corações, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, para que assim possamos melhorarmos e evoluirmos nesta nossa caminhada. Então, os convido a cerrar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus para a nossa prece inicial. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui estamos pedindo o Teu auxílio, pedindo as Tuas bênçãos, as Tuas graças, para que possamos vencer esses dias difíceis pelos quais estamos passando. Somos sempre gratos, Pai, por tudo o que nos proporciona. Para esta tarefa de hoje, pedimos a Tua iluminação, para que possamos bem cumprir a tarefa de trazer esta mensagem que, por certo, será de muita utilidade para todos nós. Pedimos ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos orientando, a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos guardando e também trazendo as suas orientações para todos nós, para que tenhamos um bom aproveitamento de tudo aquilo que hoje iremos aqui aprender ou relembrar. Assim sendo, Pai, te pedimos a autorização e a iluminação necessária para começarmos essa tarefa de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nesta palestra de hoje, nesse estudo de hoje, melhor dizendo, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. Preces por aqueles que não mais estão na Terra, e os itens 59 a 76, e preces pelos doentes e pelos obsidiados, itens 77 a 84. Então, esse será o tema do nosso estudo desta noite. Relembrando, no capítulo 27, Pedi e obtereis, nós vimos lá a ação da prece, a transmissão de pensamento através dessa prece, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e as instruções dos espíritos quanto à nossa maneira de orar. Então, vamos dar uma relembrada em tudo isso, para que possamos agora, nesse capítulo 28, irmos relembrando, passo a passo, de tudo aquilo que nós já vimos lá nesse capítulo 27. Então, nesse nosso início de estudo de hoje, preces por aqueles que não mais estão na Terra, por alguém que acaba de morrer. Qual a finalidade de rezarmos, de orarmos por aqueles recém-desencarnados? Então, testemunho de simpatia, de bem-querença com esse irmão que acaba de desencarnar, reafirmando para ele essa nossa simpatia, esse nosso amor por ele e a nossa torcida para que ele continue nessa jornada, sempre buscando o melhor para si
e para os outros que o cercam. Ajudar o seu desligamento. Nós todos sabemos que, muitas vezes, ao desencarnar, o nosso espírito, às vezes, está tão apegado ao materialismo que nós custamos a nos dar conta de que não mais pertencemos a esse mundo terreno, e sim, já retornamos à pátria espiritual. E esse apego ao materialismo acaba dificultando esse nosso desligamento desse plano terrestre. Então, em nossa prece, como nós já vimos lá naquele capítulo 27, que é uma transmissão de pensamento, não é isso? Que nós estaremos em contato com esse outro irmão, com esse outro espírito. Então, nós estaremos relembrando-lhe que ele já não mais pertence ao mundo terreno, e sim ao mundo espiritual, que ele está de volta à nossa pátria espiritual. Então, não tem por que ele se estar ligado ainda à materialidade, a este mundo que ele acaba de deixar. E sim, deve encarar com muita alegria, né? Pois estamos voltando ao nosso meio natural, já que todos somos espíritos, que ele deve encarar com muita fé, com muita alegria, esse seu retorno à pátria espiritual. Isso, por certo, o ajudará a desligar-se mais rapidamente deste mundo terreno. E tornar mais calmo o seu despertar, ou seja, quando ele entender que já está de volta ao mundo espiritual, que ele, é claro que todos nós já temos esse conhecimento que está adormecido em nós, quando ele despertar para esse mundo, para essa nova situação de ter retornado à pátria espiritual, seja de maneira calma, seja com uma boa aceitação, evitando assim a revolta que nós sabemos que às vezes ocorre com alguns irmãos menos esclarecidos. Então, dessa maneira, nós estaremos ajudando esse irmão a entender essa sua nova situação. Sabemos que, quanto à eficácia da prece, ela está na sinceridade do pensamento. Então, quanto mais nós formos sinceros com esse irmão, quanto mais nós tivermos nos expressando com o coração, com bons sentimentos para com ele, nessa nossa oração, mais fácil será entendida e mais fácil será recebida por esse irmão, dando-lhe melhor aproveitamento dessa nossa demonstração de simpatia, dessa nossa demonstração de amor para com esse recém-desencarnado. E quando nós tratamos de irmãos recém-desencarnados, às vezes nós levamos muito em consideração essa nossa experiência terrena. E às vezes, quando esse irmão que desencarna está no corpo de uma criança, nós sabemos que muitas vezes o espírito vem para passar uma breve temporada aqui, dado a natureza das suas provas e expiações que ele tem que aqui passar. Então, se ele conseguir rapidamente atingir esse objetivo com o qual ele veio, às vezes ele acaba desencarnando ainda num corpo de criança. E nós, quando estivermos nos comunicando com esses espíritos, através das nossas orações, através das nossas preces, nós devemos lembrar sempre que, embora esse irmão que nós tenhamos convivido com ele aqui na Terra, ele fosse ainda criança, mas trata-se de um espírito já experiente, que está em um processo de reencarnação para continuar cumprindo essa nossa caminhada e assim cumprindo essa sua tarefa, digamos assim,
aqui ele acaba retornando à pátria espiritual. Então, ele tem tanto ou mais conhecimento que nós temos. Ele, embora esteja no corpo físico de uma criança, ele já pode ser um espírito até muito mais evoluído, muito mais avançado nessa caminhada, e talvez por isso ele tenha permanecido tão pouco tempo aqui, porque as suas falhas não eram tão graves, e essas provas pelas quais ele veio passar aqui, essa sua expiação, ele conseguiu cumprir tão logo aqui chegou e está retornando à pátria espiritual, para que possa viver lá um aperfeiçoamento maior, que não precise dessas agruras aqui deste mundo físico. Então, quando nós nos dirigirmos em prece àqueles irmãos que desencarnaram ainda crianças, vamos lembrar disso, que o corpo era de criança, mas que o espírito é um espírito tão ou mais experiente que nós. Prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, aquelas pessoas do nosso convívio, aquelas pessoas familiares, amigos, enfim, do nosso círculo de convivência, quando desencarnados. Nós temos que lembrar, né, da finalidade da prece, para isso, que é ajudar o seu desligamento, como já falamos lá, e tornar mais calmo o seu despertar. Então, vamos, ainda mais com as pessoas que nós tivemos uma maior afeição, que tivemos um maior convívio, então nós teremos, digamos assim, uma maior liberdade para levar-lhe o ânimo, através da nossa prece, a informação necessária de que simplesmente trata-se de uma mudança de plano, do plano terrestre para o plano espiritual. Lembrando sempre da vida futura, da missão de cada um de nós, enquanto espíritos em evolução. Então, aquele nosso espírito amigo, parente, que desencarnou, vamos lembrar-lhe, vamos levar-lhe, através das nossas preces, os ensinamentos de que a missão de cada um de nós enquanto espíritos em evolução. Vamos tentar fazê-los compreender de que nós estamos em uma caminhada evolutiva. Então, que ele aproveite o máximo que puder essa estada na pátria espiritual para mais aprender, para mais se aperfeiçoar, para que as vindas a esse mundo terreno não sejam tão sofridos como foram desta vez. E, quem sabe, ao nos encontrarmos em outra esfera, em outra encarnação, ele nos surpreenda dizendo que entendeu tudo aquilo que nós tentamos incutir na sua mente para que a sua evolução se desse de maneira mais amena. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Então, quantas vezes nós lembramos de alguém, do nada, nos vem pensamento de alguém que já desencarnou, e de momentos felizes que nós tivemos no seu convívio físico. Quem sabe essa pessoa não está precisando que nós oremos por ela, que nós venhamos a interferir naquele processo pelo qual ela está passando, através de bons pensamentos, boas vibrações. Então, para isso, a nossa prece, lembrando que, quando nós vimos lá no capítulo 27,
a ação da prece, essa ação pode proporcionar um alívio àquele que está mais necessitado. Às vezes nós conseguimos tocar esse nosso irmão, fazendo com que ele entenda melhor o que está se passando com ele, e assim ele possa encarar e continuar na sua jornada com uma maior resiliência, que é isso que temos que ter para continuarmos nessa nossa caminhada evolutiva. Então, sempre que nós formos orar por essas almas que padecem, que estão sofrendo, vamos lembrar de sermos o mais amoroso possível para levar a eles esse alívio que eles tanto necessitam. Prece por um inimigo morto. A caridade que nós temos que ter, além do túmulo, ela se dá através do perdão às ofensas. Então, quando nós pedimos ao Pai para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é porque nós temos que estar, aliás, sempre prontos a perdoar as ofensas que sofremos. Então, nós estamos aqui nessa caminhada, para aprender a amar. Sabemos que a estrada não acaba aqui, essa nossa caminhada não acaba aqui, e que as falhas são inerentes à nossa imperfeição, a imperfeição de cada um. Perdoar e pedir perdão. Nós temos que, através dessa prece, não lembrar que nós só temos que perdoar, porque nem sempre aqueles nossos inimigos se fizeram inimigos porque eles erraram conosco. Vamos lembrar que muitas vezes se tornam inimigos pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. Então nós temos que pedir perdão a esses irmãos por essa falha que cometemos. Sempre melhor pedir o perdão, porque assim nós estaremos em condições de melhor amar a esse irmão e de sermos amados por ele. Então, inimigo que nós não conseguimos perdoar em vida, não surgiu aqui durante essa nossa caminhada terrena, vamos orar, pedir perdão, perdoar, se for o caso, para que nós possamos estar exercendo assim o amor e a caridade para com todos e para conosco mesmo. Por um criminoso. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem, e até a gente, às vezes, em pensamento, ou se expressando, quando não temos tanto cuidado, desejamos o pior para o criminoso, para aquele que vive à margem da sociedade. Mas vamos lembrar das palavras do Mestre, que ele diz que os sãos não precisam de médico. Precisa de médico aquele que está doente, aquele que está em dificuldade. E, às vezes, aquele nosso irmão que está à margem da lei, é porque falta-lhe o esclarecimento, falta-lhe um pouco mais de amor, que ele só obterá quando ele entender que tem que corrigir essas suas falhas, que tem que procurar viver mais na caridade e no perdão, no amor. Então, quando nós rezarmos por um criminoso, por um irmão desses que está vivendo, falhando mais, digamos assim, durante essa sua vivência terrena, vamos pedir sempre que ele receba a iluminação necessária, que ele receba o entendimento necessário de que tem que viver no amor, no caminho do bem, porque essa é a finalidade para o qual
o Pai nos criou. Se o Pai é misericordioso, os filhos também não o devem ser? Então, por que odiar, por que afastar essas pessoas que estão vivendo no erro, se nós podemos, através das nossas preces, através da demonstração do nosso amor e da nossa caridade, trazê-los para a vivência do bem, para a vivência do amor, que é o que o Pai espera de nós. Pedir que a espiritualidade amiga, que o Deus Pai o convença de que precisa se corrigir, de que precisa mudar as suas atitudes. Isso é o que nós devemos pedir por esses irmãos. Por um suicida, esse merece toda a atenção em nossas preces. Nós sabemos dos sofrimentos, da situação pelas quais passam esses irmãos após um desencarne por um ato inconsequente desses de suicídio. Ele demonstra, através do ato de tirar a própria vida, de interromper os planos do Pai, que lhe falta muito esclarecimento, que lhe falta muita iluminação. Então, nós temos que prestar o amparo para que ele enfrente as consequências destes atos e aprender com isto. Nós temos que tentar conversar, né, através da nossa prece, através da nossa transmissão de pensamento, para que esse irmão se convença de que esse ato que ele cometeu vai contra os planos do Criador, que esse ato que ele cometeu pode trazer-lhes as consequências que ele está vivenciando naquele momento. E tudo se dá por efeito da causa em que ele desencarnou. Então, pelo seu suicídio, por abreviar essa sua caminhada terrena. Tentar levar a ele o esclarecimento necessário sobre a nossa missão, sobre a vida futura, para que ele não mais cometa esse tipo de loucura quando reencarnado novamente, e para que ele possa entender melhor por que ele está passando por tudo aquilo e venha a se arrepender e assim retomar a sua caminhada evolutiva de onde ele parou. Estaremos prestando um grande serviço a ele se nos fizermos assim entender que ele precisa tomar consciência de que ele falhou e que ele deve tentar corrigir essa sua falha. E ele se arrependendo, nós temos então a prece pelos espíritos arrependidos. Então, benditos os que reconhecem suas falhas e delas se arrependem. Então, no mesmo caso, vamos colocar aqui desse irmão suicida, quando ele reconhece, quando ele recebe a iluminação, quando ele adquire o conhecimento necessário, para reconhecer que isso foi uma falha sua, e que as coisas não deveriam assim ter acontecido, que eles venham a se arrepender. E eles se arrependendo, eles estão já aceitando essa sua falha e se dando conta de que precisam corrigir-se. E assim eles aceitarão melhor o auxílio que por certo lhes chegará de todo lado no mundo espiritual, para que eles possam continuar a sua caminhada, desta vez já com um melhor conhecimento sobre aquilo que nós temos como objetivo traçado pelo Pai para todos nós. Demonstrando que aprender
e vão aguardar somente a oportunidade de recomeço para trilharem um caminho melhor. Isso é o que nós devemos desejar, isso é o que nós devemos tentar transmitir a esses espíritos arrependidos e aos irmãos que cometeram o suicídio. Pelos espíritos endurecidos. Então, quantas vezes nós lemos, nós ouvimos contos, histórias desses espíritos que ficam vagando aqui nesse nosso mundo, ou então no próprio mundo espiritual, porque eles não conseguem entender e falta-lhes tanto conhecimento, tanto entendimento, tanta iluminação, que eles simplesmente não querem saber da verdade, não querem saber daquilo que eles precisam mudar, entender que eles estão errados, que precisam se corrigir para poder evoluir. Então, nós temos, dentre esses espíritos, os maus, os hipócritas. Os maus são aqueles que só pensam em fazer a maldade, pois assim se sentem melhor, se sentem mais realizados com aquilo lá, sem totalmente afastados do caminho do bem. E os hipócritas, aqueles que tentam nos enganar, que muitas vezes, se passando por espíritos de luz, por espíritos esclarecidos, tentam nos colocar também em erro, provocando as nossas imperfeições para que venhamos também a falhar para comprazê-los nessa sua hipocrisia, nessa sua falta de iluminação e de entendimento. Que se vejam filhos de Deus, nossos irmãos, para encontrarem-se no amor, no bem e dignos da felicidade plena. Essa tem que ser a intenção das nossas preces a esses irmãos, a esses espíritos que estão no erro e assim se comprazem vivendo nesse erro, fazendo com que outros se percam também igual a eles para aumentar essas suas falanges, aumentar o seu círculo de espíritos que vivem nessas mesmas trevas que eles. Então, em nossas preces, não esqueçamos de pedir ao Deus Pai, à espiritualidade amiga, que leve a todos esses irmãos a iluminação, o entendimento, para que eles procurem o caminho do bem e assim merecer a felicidade plena. Que eles se deem conta de que estão no caminho errado, que há necessidade urgente de corrigirem-se para continuar evoluindo, para um dia ter um destino melhor, para que mudem a sua situação. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Sabemos que as doenças resultam da nossa imperfeição física e fazem parte das provas da vida terrestre, mas que poderão deixar de existir conforme evoluirmos e não precisarmos mais de um corpo físico igual a este que habitamos em nossa caminhada terrestre. Então, nós sabemos que esse nosso corpo físico, muitas vezes, as doenças, o mau funcionamento, digamos assim, desse corpo físico, se dá pelas nossas próprias falhas, pela maneira com que nós conduzimos essa nossa vida terrestre, com excessos, vícios, e isso é lógico que virá afetar o bom funcionamento dessa máquina maravilhosa que Deus criou para que nós espíritos possamos habitar quando em missão aqui na Terra.
é lógico que irá se ressentir e irá funcionar mal. Disso as doenças nesse nosso corpo físico. Então, quanto mais cuidado nós tivermos com esse nosso corpo material, menos doenças irão afetá-lo, nos proporcionando assim uma passagem mais amena por este mundo, por este plano terrestre. Para toda doença há cura, tanto física quanto espiritual. Influência da prece na percepção da necessidade da mudança. Então nós sabemos que nós temos tanto as doenças do corpo físico quanto as doenças do espírito. Nós sabemos muitas vezes que estamos com o nosso espírito atormentado, às vezes, por remorso, por culpa. Então, com o espírito nós temos que ter o mesmo cuidado que nós temos com o corpo físico. Nós também devemos evitar tudo aquilo que possa vir nos trazer esses transtornos. Então, sempre vigilantes, sempre atentos para que cometamos menos falhas, mais acertos, para assim podermos continuar nessa nossa caminhada com uma boa saúde, tanto do corpo físico quanto do nosso espírito. Então, que as nossas preces sejam sempre direcionadas àqueles que estão doentes do corpo físico, mas que também àqueles que têm algum problema espiritual, alguma doença, digamos assim, espiritual, para que se melhore, para que se cuide sempre, para que possa ter melhor sucesso nessa nossa caminhada. Pelos obsidiados, quantas vezes nós vimos irmãos que estão sendo perseguidos, atormentados por espíritos menos esclarecidos, menos iluminados, e sabemos que esses espíritos estão à nossa volta, e que se nós estivermos com a nossa parte, com o nosso espírito enfraquecido, mais fácil será para eles essa aproximação. Como que o nosso espírito estará mais enfraquecido? Através das nossas vibrações. Quanto mais nós vibrarmos no bem, no amor, mais forte esse nosso espírito se torna. Mais difícil para que esses irmãozinhos menos esclarecidos venham a nos causar problemas. E quando nós estamos mais enfraquecidos, quando nós estamos com uma vibração negativa, pode acontecer a obsessão, que é o quê? Resultado da nossa própria imperfeição moral, que serve de atrativo para espíritos menos evoluídos, colocarem em prática as suas vontades. Então, dessa nossa fraqueza moral é que eles se aproveitam. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Como nós podemos fazer isso? Fortalecendo a alma, o nosso espírito, através da melhoria moral. Então, quanto mais nós trilharmos o caminho do bem, o caminho do amor, quanto menos infrações morais nós tivermos, digamos assim, mais fortes nós estaremos espiritualmente. É o mesmo que quando nós, agora nesses tempos de pandemia, nós sabemos que o nosso corpo físico, se ele estiver com uma imunidade prejudicada, ele facilitará as coisas para que esse vírus venha atacar a nossa saúde. A mesma coisa com o nosso espírito. Vamos vacinar o nosso espírito também, com amor, com caridade, com
moral reforçado para que nós possamos evitar o ataque desses irmãozinhos menos evoluídos, esses irmãozinhos que ainda precisam aprender muito e que é a nossa obrigação também, orar por eles para que eles encontrem a luz, para que eles possam usufruir do aprendizado que nós temos que estar sempre buscando para que possam se melhorar, para que possam evoluir e sonhar como todos nós sonhamos com a felicidade plena um dia. Pois temos a certeza de que chegaremos lá. Uns em mais tempo, outros em menos tempo. Então, quanto mais nos auxiliarmos, mais cedo poderá acontecer esse nosso sonho de atingir essa felicidade. E nós pensamos, vamos pedir por aqueles irmãos que estão obsidiados, para que eles possam se livrar dessa obsessão. Mas e esse espírito obsessor? Esse nosso irmãozinho que merece atenção por encontrar-se tão longe do caminho do bem. Também merece a nossa prece, pois todos fomos criados para sermos bons, né? para a prática do bem. E ele está temporariamente desviado desse caminho. Então nós devemos orar por ele, sim, assim como nós falamos lá, daqueles espíritos mais endurecidos, nós temos que orar por ele também, para que ele se reencontre, para que ele tenha a luz a guiar o seu caminho, para que ele possa retornar ao caminho do bem e assim continuar evoluindo nesta nossa caminhada. Então, nós temos que orar pelo obsidiado, mas também pelo obsessor, para que ele entenda que ele não está fazendo o mal somente para aquela pessoa que ele está obsidiando, mas para si próprio, e que ele precisa se corrigir, que ele precisa passar essa sua caminhada trilhando o caminho do bem e não do mal. Assim ele estará facilitando não só a sua caminhada, mas a caminhada daqueles que estão juntos com ele nesse nosso evoluir constante, que é o que o Pai espera de nós. Meus irmãos, nesses dias turbulentos que estamos passando, vamos lembrar de orar sempre. É como esses dias estava vendo na internet, até um pensamento ali, que tudo está fechado, menos o céu. Portanto, oremos. Vamos pedir ao Pai Maior, pedir ao Mestre Jesus, aos Espíritos de luz, que nos auxiliem nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, por essa pandemia, por esse confinamento social, né, que estamos vivendo, todos encerrados em casa, que nos ajude a compreender melhor e termos um melhor proveito de tudo isso. Que aproveitemos esse tempo que estamos em casa para orar mais, para procurar entender melhor, para exercitar a nossa paciência, pois a impaciência também está grande, né? A gente vê nas redes sociais pessoas se xingando por motivos políticos, por motivos, às vezes até por futebol, esquecendo-se de que nossa principal missão nessa hora
é aumentar a nossa fé e torcer para todos, para que todos consigam entender melhor essa nossa missão e assim sairmos mais fortalecidos dessa crise pela qual estamos passando. A crise moral se abate sobre o homem nesses nossos dias, tanta barbaridade que vemos, testemunhamos. Então vamos orar mais, pedindo por nós e por todos, para que possamos ter um resultado positivo, um resultado esse que por certo virá. A vontade do Pai é só essa. Estamos passando simplesmente por uma fase mais complicada dessa nossa caminhada, mas saibamos tirar proveito, ensinamento de tudo isso que estamos passando, para que possamos nos melhorar cada vez mais, para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, confiantes que isso é o que o Pai deseja de nós. E para encerrar, eu acho que bem adequada a esse momento turbulento, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos que de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus nos permita termos bem apreendido o conteúdo desta mensagem para que coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que esses dias de turbulência que estamos vivendo sejam a alavanca para as nossas mudanças. Uma boa Páscoa a todos, nesse finalzinho de domingo de Páscoa, e que Deus nos dê uma semana abençoada e produtiva. Saudoso, meus irmãos, dos nossos encontros
presenciais, os nossos estudos presenciais. Esperamos em Deus que muito breve estejamos todos reunidos novamente na Casa Espírita, para que possamos compartilhar de boas vibrações e adquirirmos bons conhecimentos. Até mais.